Bom dia, irmãos. Da última vez que eu vim, foi 2020, foi bem corrido, tava iniciando a pandemia. Então, quando eu cheguei, já havia rumores, né, ó, já tem gente aqui com Covid na cidade, tá começando a chegar em tudo quanto é lugar do Brasil, a gente já não sabe o que que vai ficar aberto, o que que vai fechar. Aparentemente os aeroportos vão fechar. E eu saí quase que correndo, porque já estavam começando a fechar alguns aeroportos, consegui chegar em casa, mas dali já fechou tudo. E aqui foi corrido, né? Acabou que eu ministrei e já corri de volta. Dessa vez a gente conseguiu ficar no domingo e aproveitar com os irmãos. Vocês anteciparam a celebração do aniversário, então a gente comemora tudo juntos. E graças a Deus por isso, é uma alegria para mim e para minha família também estar com vocês nesses dias, né? Difícil é aguentar, porque mineiro cozinha muito bem, né? Então a gente é bem alimentado, mas aí a gente vai ganhando peso nesse processo. Bom, é tudo bênção, né? Depois a gente corre atrás para ajustar tudo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 42? Nesses dias, desde quinta-feira, falamos sobre como a teologia, como a nossa doutrina dirige, alimenta, molda o aconselhamento, o nosso serviço uns aos outros. E para hoje, para a nossa aula da escola dominical, eu queria tratar um aspecto que ainda está conectado a isso, mas que tem uma natureza um pouquinho mais abrangente. Pode colocar lá o obrigado. Então, eu quero falar com vocês sobre equilíbrio emocional centrado no Evangelho. Como é que a nossa teologia, a nossa doutrina, como é que a nossa percepção da obra de Cristo pode nos ajudar a crescer numa experiência de paz? Primeiramente, né, com Deus, para que assim nós possamos experimentar a paz conosco, paz no nosso coração. O Salmo 42 nos ajuda. E nós vamos começar com ele, então, que nos diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: Teu Deus, onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por esse tempo aqui de aprendizado, instrução, conversa, discussão, reflexão.
nesse dia que é separado para adorar ao Senhor, nesse dia que é separado para o teu povo se reunir e ser nutrido pela tua palavra, pelos sacramentos, pela tua graça. Te louvamos por isso e queremos pedir, ó Pai, que agora, enquanto refletimos sobre essas coisas, o Senhor se agrade em trazer luz e calor ao nosso coração, para entendermos melhor a tua palavra, para amarmos mais a tua palavra e para desejarmos mais o Senhor e desejarmos mais viver segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 42 apresenta para a gente um cenário interessante, que é o cenário de um homem ou de um povo angustiado. Talvez só de ler rapidamente aqui você já tenha entendido um pouquinho do que está acontecendo. O povo de Deus caminhava com o Senhor. Claro, a história nunca foi romântica, né? O povo de Deus sempre experimentou diversas tensões na vida com o Senhor por causa do seu coração pecaminoso. Mas muitas dessas tensões se davam dentro do ambiente de paz, do ambiente de casa. Eu estou em Jerusalém, aqui está o templo, aqui nós temos os sinais visíveis da presença e da bênção do Senhor. Está tudo em ordem, eu estou no meu melhor lugar e isso me conforta. Mas o povo do Senhor, resistindo ao seu Deus, foi disciplinado por ele. Isso aconteceu de algumas formas, né? Talvez você lembre que o povo de Deus foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com a capital lá em Samaria. Esse reino do norte foi invadido pela Assíria e deixou de existir. O povo foi levado cativo, os assírios levaram outros povos para habitar Samaria, ficou uma mistura ali que ninguém mais sabia exatamente quem era judeu, quem não era, uma religião sincrética e um negócio muito bagunçado. Mas Deus prometeu que ele preservaria a raiz de Davi, a tribo de Judá. E assim o reino do sul, que envolvia a tribo de Judá, e estava com a sua capital em Jerusalém, foi guardado pelo Senhor. Mas mesmo o reino do sul também foi julgado, disciplinado pelo Senhor no seu pecado. E uma das coisas que aconteceu foi o exílio na Babilônia. Então, o povo de Deus foi invadido pelo império da Babilônia e foi levado cativo para a Babilônia. Nesse período de exílio, a gente tem a angústia manifesta do povo que está longe da sua casa, que está longe da manifestação visível da presença e da bondade de Deus, que está sendo subjugado por outros povos, que está sendo humilhado, dentre vários outros problemas. Então eles estão em um cenário de muita angústia. E assim o salmista, os filhos de Corá, traduzem isso em uma poesia ou em um canto, em que eles estão dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. É o contraste básico. Antigamente, era alegria na presença de Deus. E agora, estou tão angustiado, a minha alma desfalece, eu desmaio. Eu me alimento de lágrimas, é choro, angústia. A gente tem aqui um cenário de desafios de natureza emocional profunda. E eu acredito que aqui a gente pode encontrar muita conexão com a nossa realidade. Porque nós, em muitos sentidos, somos peregrinos e forasteiros, seguindo Jeremias 29, ou seguindo a teologia de 1 e de Pedro. Nós estamos no exílio
aguardando Jerusalém, sonhando com Jerusalém. E nesse exílio, a gente experimenta uma série de desafios, angústias e tensões. Muitos de nós se sentem aprisionados, experimentando emoções difíceis como ira, medo, inveja, ciúmes, desespero, desprezo, vergonha, um monte de coisa assim. Para não ficar só na abstração, olha para os últimos 2 anos. Olha para a pandemia e você vai perceber a caixa de Pandora que foi aberta, não só com um vírus desconhecido que chegou no mundo, mas com o tanto de bicho que saiu do nosso coração. O que aconteceu nesse período? Muitos de nós explodiram em ira, agitados, incomodados com o que estava acontecendo. A gente começou a brigar com todo mundo. Ah, você é negacionista. Ah, você defende a China. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. Irados. Irados com o governo, irados com o prefeito, irados com o governador, irados com isso, irados com aquilo. Uns irmãos diziam a igreja tem que abrir de novo, outros irmãos diziam a igreja tem que ficar fechada. E a gente envolvido pela inquietação interna. Muitos de nós foram dominados pelo medo e pela ansiedade. E agora, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou pegar essa doença? E se eu pegar essa doença, o que vai acontecer? Será que uma máscara é suficiente? Será que precisa de 2? Será que tem que ser máscara cirúrgica, PFF2, N95 e um monte de sigla que a gente nunca tinha ouvido falar e de repente agora todo mundo está familiarizado? Será que uma dose é suficiente? Tem que ser 2, tem que ser 3? Eu tomei Coronavac, mas será que eu confio na Coronavac? Será que não é melhor a Pfizer? E eu vou no posto e só tem a Janssen, mas me disseram que essa aí dá mal. Eu acho que agora eu estou com medo porque eu não sei se eu vacino ou se eu volto e tento procurar outro posto. Fui fazer um velório nesse período aí de pandemia. Coisa mais estranha, né? Primeiro que tinha que ser tudo na pressa, não podia ter, era pouquíssima gente, 3, 4 pessoas da família. Um irmão da igreja tinha perdido a sua mãe. Aquela situação difícil, complicada, mas no pico da pandemia, você chega lá e estão as pessoas e elas estão distantes umas das outras. E eu mesmo vi no meu próprio coração, eu estava lá para falar para o irmão e para os outros familiares dele, que não eram da igreja, apenas ele era. E na hora de dar as condolências, olha o meu coração medroso, ansioso. Não estou entendendo o que está acontecendo, e aí? Eu abraço ou não abraço? Está todo mundo tocando cotovelo agora, mas um cotovelo não me parece um consolo para quem está em dor por ter perdido a sua mãe. Um soquinho, será que consola? A gente foi criado para abraçar às vezes, né? Pelo menos a cultura brasileira é assim. Um europeu, quem sabe, um europeu, se você faz assim, ele está consolado já, né? Mas aqui no Brasil, e a gente com medo, ansioso, irado, desprezando, sentindo inveja, emoções em crise, tudo agitado e bagunçado aqui dentro. E esse é um fenômeno extremamente interessante para nós, porque ele demonstra uma espécie de paradoxo na nossa cultura. Se você vai em qualquer livraria hoje, passa pela seção de autoajuda, essa é a época em que mais se tem livros sobre inteligência emocional, equilíbrio emocional, algo parecido. Mas talvez seja a época em que mais se tem pessoas emocionalmente desequilibradas, despreparadas. As estatísticas são impressionantes do crescimento
do consumo de ansiolíticos, remédios para ansiedade, antidepressivos. Pessoas experimentando diversos tipos de desordem. E por que a gente está nisso, né? Quanto mais a gente fala sobre isso, parece que menos preparado a gente está. Bom, talvez tenha algo na nossa cultura que não nos ajude a lidar adequadamente com essas coisas. Existe um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky. Ele escreveu um livro chamado Da Leveza, em que ele está tentando perceber na nossa cultura uma característica muito própria em que tudo, ou em que a gente privilegia essa noção de leveza. O Michael Horton é um teólogo da nossa tradição reformada, e ele tem um outro livrinho chamado A Face de Deus, em que ele explora algo semelhante. Ele diz assim, olha, antigamente as igrejas tinham aqui, púlpito de madeira, bancos de madeira, tinham uma coisa mais pesada. A arquitetura das igrejas era voltada para algo mais sólido. Mas ele diz, as igrejas mais contemporâneas estão trocando tudo que é de madeira por vidro e acrílico. Não estou criticando a igreja de vocês não, tá? Tem madeira aqui. Mas estão trocando tudo por vidro e acrílico. E ele diz, por que está acontecendo isso? Em parte desse movimento tem a ver com uma filosofia, com uma visão de mundo que nos faz substituir tudo aquilo que é mais pesado e denso por coisas que são mais leves, fluidas, cantos arredondados, nada muito rígido. É uma visão de mundo, afeta a arquitetura, afeta o nosso modo de lidar com as coisas. Esse filósofo francês diz pra gente, uma das características da nossa geração é essa busca pela leveza. Então tudo a gente fala sobre ter um coração mais leve, ter uma vida mais leve, ter um jeito mais leve, ter uma educação de filhos mais leve. E ok, a gente busca isso mesmo, né? Ele diz, só tem um problema. Essa nossa busca, por vezes, não está produzindo coisas muito boas para nós. Ele pega as estatísticas sobre adolescentes na França que têm experimentado transtornos emocionais, psicológicos e até mesmo que têm tentado suicídio. E ele diz, parece que quanto mais a gente fala sobre leveza, ou mais a gente busca leveza, mais os nossos adolescentes não conseguem lidar com a rigidez da vida, com os desafios, com as coisas difíceis, pesadas. Então parece que a gente está tentando facilitar tanto a vida para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos jovens, que quando eles começam a encontrar as primeiras dificuldades reais, eles entram em crise. Nós queremos ser pais tão leves, tão amigos dos nossos filhos, que a gente não disciplina, não corrige, não estabelece autoridade. E aos poucos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, crescem sem referenciais adequados de autoridade. Crescem sem noção de que o sofrimento faz parte da vida. Crescem sem um senso de perseverança e firmeza. Então, essa busca pela leveza, embora expresse um desejo que é saudável, né? Eu quero caminhar na direção de ter mais paz, por vezes ela tem produzido alguns problemas maiores. A gente acha que a paz é necessariamente a ausência de conflitos, mas muitas vezes a paz vem pela superação de conflitos, é o crescimento nos conflitos. Por que há muitos anos, já vai fazer uns 10 anos, eu peguei os dados do IBGE sobre taxa de casamentos e de divórcios. E a taxa era interessante, porque ela dizia pra gente que havia 2 grandes picos de divórcio no Brasil.
primeiro pico era de casais por volta dos 2 anos de casamento. Com 2 anos, você tem uma curva muito alta, né, um pico que está dizendo, ó, vários casais aqui, nessa fase, se divorciam. Talvez a mensagem seja, esses casais entraram no casamento buscando um casamento leve, romântico, idealizado, e aí começaram a ter noção do que é a realidade da vida de casados. Marido demorando para levar o lixo, toalha molhada na cama, esposa querendo atenção na quarta-feira à noite, no dia do futebol. E isso só para falar das coisas superficiais, né? Sem mencionar as questões mais profundas. Quando a idealização acaba e você encontra a realidade, alguns desses casais não tinham nenhuma estrutura para permanecer unidos. Completou 2 anos de casamento, ó, cada um segue o seu caminho. Mas o outro pico, isso é curioso para a gente, é que se o primeiro é com 2 anos, o outro pico era casais com mais de 26 anos de casados. Tem algumas explicações para isso. Alguns desses casais seguraram até que os seus filhos atingissem a maioridade e aí dissessem, né, agora cada um segue o seu caminho. Mas talvez isso também signifique que mesmo as gerações mais antigas chegaram à conclusão de que o importante é você buscar a sua leveza e a sua felicidade, mesmo que isso signifique divorciar, sair do casamento. Muitos dos nossos jovens hoje ficam pulando de um relacionamento para outro, que não tem uma estrutura firme para superar problemas, fortalecendo a relação. Muitos dos nossos jovens pulam de um curso universitário para outro. Muitas vezes, e veja, isso não é necessariamente ruim. Se alguém está aqui e diz, não, mas eu tive que ir para um segundo curso, fique em paz, não se sinta acusado por mim, não. Mas é que, muitas vezes, o que está por trás é essa nossa dificuldade de lidar com problemas. E aí eu já acho que, bom, então esse curso não é para mim. Se está difícil, então é porque não é para mim. Perseverar se tornou difícil, complicado. Nossa cultura fala mais do que nunca sobre emoções, leveza, equilíbrio, paz, conforto, bem-estar. Mas parece que quanto mais a gente busca isso, menos a gente está pronto ou está experimentando isso na prática. Mas o problema não é só cultural. O problema também é natural, ou até é mais fundamentalmente natural. Primeiramente, esse problema é um problema que brota do nosso coração caído. E aí você precisa voltar para a história que a Bíblia apresenta sobre o homem, sobre nós, porque também é uma história sobre as nossas emoções. Deus nos cria lá em Gênesis 1 e 2 como seres plenos nele. Então nós temos ordem no relacionamento com Deus, no relacionamento com o outro, no relacionamento com a criação, no relacionamento conosco. Isso significa que as nossas emoções no Éden estavam plenamente ajustadas. No Éden não havia ansiedade e depressão. Porque as estruturas dadas por Deus para a nossa vida emocional estavam na direção correta. Mas nós desobedecemos ao Senhor. Gênesis 3 veio, e com Gênesis 3, as 4 rupturas. Nosso relacionamento com Deus foi fragmentado. Nosso relacionamento com o outro foi fragmentado. Nosso relacionamento com o resto do mundo, da criação, foi fragmentado. E o nosso relacionamento conosco foi fragmentado também. E agora o mundo passa a ser, de certa forma, um lugar ameaçador. O nosso coração é consumido pela culpa, porque nós quebramos a lei do Senhor. E isso já começa a bagunçar as nossas percepções e as nossas emoções. Na base dessa culpa, desse problema fundamental, o nosso olhar para o outro é também tenso. O outro agora é uma fonte de ameaças ou
cobiça, inveja, ciúmes, medo. O mundo se torna um lugar ameaçador também. Existe um conselheiro bíblico chamado Ed Welch, a gente falou sobre ele aqui nesses dias de aula, e sobre um livrinho dele chamado Running Scared, Fugindo de Medo ou algo assim. E logo no comecinho do livro ele diz, é interessante, a gente tende a pensar que a gente não pode colocar vídeos de terror ou algo assim para as crianças, porque isso vai causar medo nelas. E tudo bem, isso pode até fazer algum sentido, mas ele diz, não é exatamente esse o ponto. O ponto é que as crianças já possuem medo lá dentro. E alguns desenhos, alguns filmes, algumas coisas apenas trazem à tona ou expressam algo do que é viver num mundo que, de certa forma, é ameaçador, assustador, quando o meu relacionamento com Deus não está devidamente ajustado. Talvez ninguém nunca tenha falado sobre o escuro como um lugar perigoso, e de repente o seu filho, de um dia para a noite, diz, não apaga a luz não, estou com medo do escuro. Onde é que surgiu esse negócio? O mundo é ameaçador. Desde a queda, a nossa presença no mundo é uma presença tensa em alguma medida. E o nosso relacionamento conosco. Ainda que eu não me relacione com outras pessoas, aqui dentro está tudo bagunçado. Aqui dentro eu experimento raiva de mim mesmo. Culpa para comigo. Vergonha. E um monte de outras coisas. E aí eu estou descrevendo tudo isso, talvez até que você já esteja percebendo ou se identificando, dizendo, eu estou no meio dessa luta. A pandemia acabou, mas eu ainda estou aqui meio escravizado pelo medo. Eu estou preso pelos ciúmes. Eu estou a ponto de colocar o meu namoro abaixo. Ou a minha esposa já não está mais aguentando. Ou meu marido já não está mais aguentando. Eu não tenho sabido e não tenho conseguido lidar com essas coisas adequadamente. E aí a pergunta para nós é, como é que a gente pode crescer em uma vida emocional que experimenta harmonia, ordem, paz? Como é que a gente pode crescer em uma vida que glorifica a Deus, resgatando ou caminhando na direção da ordem, na direção do equilíbrio, na direção da paz? Talvez uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é perceber quais são as maneiras erradas que nós escolhemos para lidar com as emoções. E eu quero destacar pelo menos 4 delas aqui. A primeira delas é a seguinte: nós tendemos a supervalorizar as emoções. Então, essa é uma característica muito própria da nossa época, né? Porque é uma época, em grande medida, sentimentalista. Aparentemente, a nossa época diz, se as suas emoções estão falando alguma coisa, siga o que elas dizem. Então, se eu estou com medo do escuro, deixa o medo do escuro dominar. Deixa ele falar mais alto. Segue o que o seu coração está dizendo. E em muitos casos, a supervalorização das emoções nos coloca desconectados da realidade. Como assim? Vamos lá. Covid é perigoso. Ok, estamos todos de acordo com isso. Talvez todos aqui conheçam alguém que veio a falecer nesse período. Todos sabemos dos números e tudo mais. Mas muitos de nós ficaram tão dominados pelo medo, tão escravizados, tão presos, porque supervalorizaram as suas emoções, que deixaram que o medo do Covid determinasse todo o seu estilo de vida.
Então, só para dar aquele meu exemplo, né? Eu sou chamado para pastorear e servir. Claro, eu tenho um chamado para com a minha família, né? Se eu for irresponsável, minha esposa vai dizer, opa, peraí, você tem mulher e filhos, então também não exagera. Mas o chamado de pastores, ministros, já se deu em vários contextos. Um deles era, o povo está na guerra, e os soldados que estão na guerra precisam ser pastoreados. Quem é que vai lá? Tem gente no meio da peste. E o povo que está no meio da peste precisa ouvir o evangelho, precisa ser pastoreado. Quem é que vai lá? Se eu ouvir apenas a voz do medo que está me dizendo, ó, te isola, não encontra ninguém. O seu medo é mais importante do que abraçar um irmão que está sofrendo. Se eu supervalorizar a emoção, ela vai me desconectando da realidade e a tendência é crescer cada vez mais na experiência dessa emoção. Quem dá lugar aos ciúmes sem considerar adequadamente aquilo que está experimentando, tem a tendência de crescer nisso. Se eu medito nesse sentido de alimentar as minhas emoções, supervalorizando-as, eu não vou ficar mais tranquilo, eu vou ficar mais agitado por elas. A nossa época é uma época que fala muito sobre o valor das emoções. Sobre emoções ou ser emocional como uma espécie de virtude. Seguir as suas emoções, seguir o seu coração ou algo assim, é apresentado como algo não só legítimo, como bom. Mas então a gente se percebe dominado pelas nossas emoções e todos nós começamos a experimentar as dores disso, né? É legal supervalorizar as emoções quando elas são emoções ternas, quando eu estou falando de amor e de alegria. Mas e quando o medo me atinge? Na supervalorização, o medo cresce tanto que eu passo a ter medo de ter medo. E agora eu entro em um loop. Eu não sei lidar adequadamente com a minha ira. E agora eu fico irado porque eu não sei lidar com a minha ira. As emoções tomaram o domínio, o controle, a frente total das minhas escolhas, dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações. Talvez alguns de vocês se identifiquem com isso. Talvez alguns de vocês até justifiquem essa postura. Não, mas eu sou sincero mesmo, não vou ficar fingindo nada para ninguém, não. E às vezes você só é dominado. Mas talvez nós, presbiterianos, sigamos por um outro caminho, né? Não, esse negócio de ficar expressando emoções é para outras igrejas, é para outro povo. Nós somos presbiterianos, a gente sabe conter nossas emoções. Acho que era o reverendo Augusto Nicodemos que tinha uma piada, uma brincadeira assim, né? Quando o irmão está na igreja, o pastor prega e o ponto do pastor é muito bom, o assembleano grita lá, glória a Deus! O presbiteriano, quando está muito empolgado com o ponto do pastor, ele vira para o irmão do lado e diz, esse ponto é muito bom, né? Esse é o máximo de expressão emocional que a gente oferece no culto. Talvez a gente tente sufocar as emoções. Sufocar envolve negá-las, fingir que elas não existem, ou tentar abafar ao máximo possível para que nós não sintamos aquilo que o nosso coração está trazendo. Essa também não é uma maneira saudável de lidar. Na primeira postura, eu estou colocando as emoções além do que elas devem ocupar. Mas nessa segunda postura, eu estou tentando afundar as emoções, quase num nível de estoicismo, alguma coisa assim. Aliás, o estoicismo tem crescido hoje em dia. Você procura o pessoal de produtividade, alguns que têm falado sobre autoajuda também, estão resgatando uma visão estoica, filosofia grega antiga,
para dizer isso. Você precisa mortificar as suas paixões e tentar viver como um estoico no mundo. Se você sofre, vive como se você não estivesse sofrendo. Bate no peito, mata no peito a dor e vai em frente. Sufocar as emoções é tentar negar a sua realidade. E talvez isso possa funcionar por um tempo. Mas não vai funcionar por muito tempo, não. Uma pessoa querida morre e você diz, não é nada, isso aqui não, tá tudo bem, vamos em frente. Talvez você veja a diferença entre gêneros, né? Lidando um pouquinho com isso. Muitas vezes mulheres tendem a supervalorizar as emoções. Muitas vezes homens tendem a sufocar as emoções. Homem não chora, homem não expressa, homem não conversa. Mas sufocar não dá muito certo, irmãos, porque elas continuam lá e o nosso coração continua em desordem. E por mais que a gente esteja negando ou não tentando assumir essa realidade se impõe. Como assim? Nós falamos aqui ao longo do módulo, nesse fim de semana. Por vezes o nosso corpo revela aquilo que nós não queremos assumir. Então você está com o coração pesado, ansioso, preocupado, irado. Você está fingindo que está tudo bem para todo mundo, mas aí o seu corpo começa a te dizer, não está tudo bem não. Você não consegue dormir direito, você não consegue se alimentar direito, a sua imunidade cai, você começa a adoecer muito frequentemente. Sensação de fraqueza, mal-estar, tontura, sudorese, né? Começa a suar, às vezes suar frio. Lembra que até o Capitão Nascimento, no Tropa de Elite 2, começou a ter uns ataques de ansiedade e pânico. O homem mais durão que a gente conhece da cinematografia brasileira. Então, talvez Lampião ganhe, né? Mas vai lá, Capitão Nascimento é o nosso Lampião do Sudeste. Estava tentando negar a realidade do seu coração ansioso, mas estava o seu corpo revelando as coisas. Não dá simplesmente para sufocar ou fingir que as emoções não existem. Porque Deus nos criou com essas emoções. Talvez então a gente possa fazer alguma outra coisa. O que a gente vai fazer? Bom, vamos fugir das emoções. Fugir é bom. Eu não estou exatamente tentando abafar, mas eu estou simplesmente tentando me distrair. E a nossa época é uma época de grandes distrações. O WhatsApp está sempre tremendo com as suas notificações. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Escolha a sua distração preferida. Spotify, YouTube. Mas isso não é de agora também, não. Antigamente as pessoas fugiam. E elas fogem de outras maneiras. Antes do grande desenvolvimento tecnológico, a gente consegue fugir, ou pelo menos busca fugir das emoções por outros caminhos. Se você se sente maduro demais para ficar gastando tempo no Instagram, talvez você seja o homem que foge das emoções se atolando no trabalho. Trabalha 100 horas definidas. Trabalha, e todo mundo pensa, puxa, como ele é trabalhador. Ninguém percebe que ele só está fugindo do barulho dentro do seu próprio coração, tentando preencher o máximo da sua atenção com qualquer outra coisa que não faça contemplar a sua dor. Mas quem começa fugindo, vai ter que terminar fugindo. E chega algum momento em que a gente não consegue fugir. Você está deitado na hora de dormir, está só você e o travesseiro, e tudo aquilo que você tentou
esconder por trás das telas durante o dia inteiro, vem à tona. Não vai dar para fugir indefinidamente. Você diz, bom, então o que a gente faz? Talvez a gente precise de uma postura mais proativa, né? Vamos resolver as emoções. Bom, essa deve ser uma boa abordagem, né? Tá aí o cara cheio das ferramentas. Vamos lá, que a gente pega e resolve rápido. Isso é bom, né? Não exatamente. Embora essa seja uma postura que não me faz fugir das emoções, é uma postura que, por vezes, não entende a dinâmica das emoções e o modo como elas me fazem lidar com o próprio Deus. Então, você passou por uma crise, por um problema, por uma questão bem difícil. Diz, não, vamos logo resolver, conversar, fazer o que tem que ser feito e a gente passa logo por isso e acabou. Mas muitas vezes você está partindo de uma noção sobre si mesmo, que é de que você fosse um tipo de máquina. Bom, se a gente fizer passo A, passo B e passo C, está tudo resolvido, a gente consegue passar logo por isso. Talvez seria legal se isso acontecesse. O problema é que as nossas emoções não são assim. Eu não ligo e desligo facilmente. E muitas vezes, a agenda no tratamento das minhas emoções, que em última análise é o tratamento do meu coração, vai fugir bastante do meu planejamento. Você quer resolver o problema do seu luto e da sua dor em um fim de semana? E de repente Deus quer tratar com você ao longo de um mês. Você quer resolver o problema das suas crises de ansiedade em 3 meses? De repente Deus vai te fazer caminhar com isso durante alguns anos. Você quer resolver sua depressão tomando alguns remédios e talvez dentro de um período aí de 6 a 8 meses você já esteja novo em folha. E Deus está dizendo, vai levar mais do que isso. E vai precisar mais do que remédio. Porque Deus não quer simplesmente resolver o seu desconforto emocional. Deus quer redimir o seu coração. E muitas vezes, Ele vai te encaminhar para o desconforto emocional para que ali você o encontre. Por isso, mais importante do que resolver uma emoção difícil é ajustar o caminhar no relacionamento com Deus, que vai reorganizar a nossa vida, o nosso equilíbrio, a nossa paz, reorganizar as nossas questões mais profundas e emocionais. Então, nenhum desses caminhos tem nos levado ao descanso efetivamente. Supervalorizar não resolveu, não ajuda. Sufocar não ajuda. Fugir não ajuda. Resolver pura e simplesmente não ajuda. Será que existe um caminho melhor? Nós podemos caminhar na direção de um equilíbrio emocional centrado no Evangelho. E talvez tudo isso comece desenvolvendo um olhar diferente para as emoções. Nós precisamos olhar para essas emoções de um modo diferente. Eu quero sugerir 4 formas de nós percebermos as emoções que se complementam. Bom, primeiramente, as emoções são uma linguagem. A gente tende a pensar nas emoções como algo que simplesmente aparece e some. Vem a ira, vem o medo, parece ciúmes. E é meio que quase João 3, né? Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E a gente tende a achar que aparentemente são coisas desconexas. Como a gente não entende muito bem, talvez isso nem tenha muito sentido. Talvez nessa base que a gente diga, mas eu não tenho nenhum controle das minhas emoções, não posso fazer nada se eu estou sentindo isso. E
E talvez por isso a gente não saiba como lidar com todas essas questões que aparecem aqui dentro. Então, o primeiro aspecto aí para a gente considerar quando está pensando sobre as emoções é olhar para isso como um tipo de linguagem. Existem dois autores, Tremper Longman e Dan Allender, que sugerem para a gente que quando nós olhamos para o nosso mundo interior, para o nosso coração e para as nossas emoções, nós estamos lidando com uma linguagem. E por que isso? Porque as nossas emoções são uma linguagem, eles são a linguagem da nossa alma. Porque elas são uma linguagem, existe algo sendo dito. Existe sentido, existe significado quando eu me sinto irado. Mesmo que seja aparentemente uma situação banal. Você vai sair para o trabalho, você já acordou meio atrasado, e você vai pisando na rua, choveu, tem uma poça de água, vem um carro, te dá um banho. E aquilo ali rouba a sua paz. Seu dia inteiro acabou por causa daquela cena. Você vai ter que voltar em casa, tomar banho de novo, trocar de roupa, chegar atrasado no serviço. Você já chega atrasado no serviço, aquelas primeiras demandas que você tinha, você não conseguiu fazer, e aí você já não tem mais concentração e energia para lidar com mais nada, porque sabe, esse dia hoje não vai funcionar. E aí o mundo acabou, né? Seu amigo está ouvindo música e batendo lapisinho na mesa do lado. Você diz, esse cara está fazendo isso para me provocar hoje, não é possível. Esse barulho, porque ele não para? A pessoa na mesa da frente, uma senhorinha, está lá roendo a unha. Essa mulher, olha a mania dessa mulher. Tudo é ruim, tudo é pesado, tudo é péssimo. E você nem percebe que tem algo sendo comunicado ali. Foi só uma poça d'água e um carro molhou você. Mas tem uma linguagem aí. Tem algo que precisa ser considerado. As nossas emoções são uma linguagem no sentido mais abstrato, mas são no sentido mais direto o clamor da nossa alma. Elas são a forma da nossa alma gritar. Então, C.S. Lewis dizia que a dor é o megafone de Deus, né? Deus falando conosco, chamando a nossa atenção para alguma coisa. Mas as nossas emoções são uma espécie de megafone da nossa alma, revelando algo, comunicando algo. A alma está, não sei se vocês têm essa expressão aqui, se estribuchando. Eu sou nordestino, às vezes surgem umas expressões que ninguém entende. Mano. A alma esperneando, a alma gritando. Nossas emoções podem ser percebidas como algo assim. E se a nossa alma está gritando, aliás, faz muito mais sentido perceber, né? No meio de algumas das nossas crises, realmente é como se tivesse um grito brotando lá do fundo do nosso peito. Se as nossas emoções estão gritando, se a nossa alma está gritando e as emoções são a linguagem que ela utiliza, tem algo sendo revelado aí. As nossas emoções estão trazendo à tona algumas coisas que até então nós deixávamos escondidinho debaixo de um tapete lá no coração. O apóstolo Pedro, lá na primeira carta, usa para a gente uma imagem interessante. Ele diz assim, fiquem felizes quando vocês passarem por provação. Porque a fé de vocês está sendo purificada. A imagem ali é do ourives, que pega o ouro, a pepita, e pega essa pepita e coloca na fornalha, alta temperatura e alta pressão, para que o metal derreta, as impurezas subam, sejam retiradas, e agora você tem o metal puro. E a imagem é que a nossa fé é como essa pepita
que as tribulações da vida vão pressionar e aquecer e esquentar para que as impurezas subam, venham à tona e sejam devidamente, né, identificadas e retiradas, para assim nós sermos purificados. As nossas emoções revelam coisas que estavam escondidas, bem escondidas lá no íntimo do nosso coração. E às vezes surge um momento da vida em que você se percebe fazendo coisas ou reagindo de maneiras que você achava que jamais seria capaz de fazer. Eu não acredito que eu falei isso para o meu chefe. Eu nunca falaria isso. Estava escondidinho lá dentro. No meio da pressão, no meio da agitação, da tensão, o medo de ser demitido, ou o temor de homens, a crítica de alguém que te tira do eixo, te deixa irado. Vem à tona. As suas emoções estão revelando algo sobre o que você ama, sobre o que você adora, sobre como você percebe Deus, sobre como você entende a si mesmo, sobre como você olha para os outros. Tem um monte de coisa sendo comunicada por meio das suas emoções, elas estão revelando. Mas não só isso. As nossas emoções são também um eco. Como assim um eco? Elas ecoam e apontam para algo que está além de nós. Elas apontam para o nosso próprio Deus. As nossas emoções nos fazem entender melhor o nosso coração, mas também são uma porta de entrada para nós olharmos para o Senhor e conhecermos melhor o Senhor. É claro, né? O caminho fundamental para conhecer o Senhor é da palavra para Deus, ou da palavra para nós. Mas se nós somos imagem e semelhança do Senhor, algumas coisas, quando nós olhamos para nós, refletem algo do próprio Deus, e a gente vai de nós para a palavra, e aí conhece a Deus melhor. Elas são um eco. Olha lá no Salmo 4. Perdão, Salmo 2. Salmo 2 diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aí o versículo 4 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. A gente não sabe lidar muito bem com desprezo, né? Desprezo é um negócio que é difícil, tanto da gente sentir, quanto da gente receber dos outros. Bom, Deus zomba, Deus despreza. Versículo 5. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. A gente não sabe lidar adequadamente com a nossa ira. Deus se ira. A gente sente ciúmes. A Escritura diz que Deus tem ciúmes de nós. A gente sente medo, ansiedade. E quando a gente olha para Jesus no jardim do Getsemane, a gente tem algo parecido. Veja, não é exatamente a mesma coisa, porque a nossa ansiedade e medo é a tentativa de prever algo que a gente não conhece, por isso a gente teme, porque a gente não tem o controle em alguma medida. Lá no Getsemane, Jesus está vendo algo que ele conhecia, ele sabia o que ia acontecer, ele sabe que ele vai experimentar a ira do Pai, e por isso o coração dele se angustia. Mas ele está antecipando aquela dor. As nossas emoções revelam algo sobre nós e sobre o nosso coração, mas também nos fazem olhar para o próprio Deus. Também nos fazem voltar a atenção para o Senhor,
até mesmo para que, percebendo como essas emoções se expressam no Senhor, nós possamos encontrar o sentido, o significado e o direcionamento adequado para elas na nossa própria vida. Então, as emoções são linguagem, clamor, revelação e eco. E se a gente consegue, então, ter uma base para olhar os modos errados como a gente lida com as emoções e uma forma de perceber as emoções diferente, a gente pode pensar num caminho melhor para lidar com elas, buscando assim esse equilíbrio emocional centrado no Evangelho. O que a gente faz no meio de uma crise, ou para você que está lidando aí com essas dificuldades? O que a gente faz? Talvez a primeira coisa importante para nós seja de aprender a ouvir as emoções. Lembra do Salmo 42? O salmista está reconhecendo a sua realidade. E a realidade é: eu estou no exílio, eu estou longe de casa, eu estou longe do templo, eu estou longe do culto, eu estou longe do ambiente da minha satisfação. Mas não é só o ambiente. É o coração dele que começa a se agitar. É a alma dele que começa a gritar. E o salmista, então, revela um tipo de atenção. Atenção para o que está acontecendo dentro dele. Versículo 6, né? Sinto abatida dentro de mim a minha alma. E pode parecer meio óbvio. Mas lembra que a gente usa muito a abordagem de fugir das emoções? A nossa geração é uma geração de muita distração. Nós estamos sempre ocupados e nunca atentos. Nós somos a geração do multitasking. Então, eu estou assistindo uma aula, um vídeo, uma palestra, e estou com o som ligado, o WhatsApp aqui do lado. Tudo bem, as mulheres conseguem fazer isso já há muito tempo, né? Prepara o jantar, cuida de menino, rega a planta, tira a máquina, a roupa da máquina. Ok. Mas a nossa cultura levou essas coisas para uma outra direção, em que a gente está sempre ocupado, sempre distraído, e nunca concentrado, nunca atento. E isso produz algum efeito sobre o modo como nós olhamos para o nosso coração. É interessante, até aqueles que não temem ao Senhor perceberam esse problema. E agora você tem lá fora um grupo de pessoas falando, publicando e tentando desenvolver uma coisa chamada mindfulness, atenção plena. O povo lá fora está tentando dizer: ei, você tem que prestar atenção em si, nas suas emoções, nos seus movimentos internos. Então, a gente fala, você precisa ouvir as emoções. Parece algo óbvio, mas o fato é o seguinte: você está correndo desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você acorda com o celular no rosto e você dorme com o celular no rosto. E por vezes você não para perceber como é que seu coração está agitado. Você está só vivendo no modo automático. E no modo automático você está respondendo com medo, com ira, com inveja, com ciúmes, com desprezo, com desespero, com vergonha. E está tudo isso acontecendo e você nem sabe que está acontecendo. Um exemplo que não é muito agradável, mas vá lá, ajuda a entender. Às vezes eu percebo essa desatenção em mim. Eu estou trabalhando, fazendo as coisas, ou tem que fazer, faço uma coisa aqui, outra ali, tal. E de repente eu decido ir ao banheiro. E aí quando eu chego no banheiro para urinar,
eu começo a perceber como eu estava com vontade de ir ao banheiro. Eu não estava atento. Quando chegou lá, eu estou passando já 1 minuto, ouvindo o barulhinho da água caindo. Puxa, olha só como eu estava. Às vezes a gente faz isso com comida também, né? Você está tão envolvido pelo trabalho, por uma coisa que tem que fazer, e na hora que você senta para comer, que você percebe, nossa, como eu estava com fome. Eu esqueci de comer. Desatenção. Se nós simplesmente parássemos para... Só tá rindo aí, tem uma trilha sonora aí da aula, né? Se nós parássemos para ouvir o nosso coração diante de Deus, veja, eu não estou falando simplesmente de um exercício de atenção plena numa direção egoísta, autorreferente, mas é ouvir as minhas emoções sempre na presença de Deus, sempre diante do Senhor, exatamente como o salmista está fazendo aqui no Salmo 42. Essa atenção já poderia despertar algumas coisas em nós. Primeiramente estou sentindo que a minha alma está abatida. Se eu nem estou atento a isso, eu vou só respondendo à vida, criando conflitos com todo mundo à minha volta. Você vai para as redes sociais e você começa a entrar em todos os conflitos possíveis. Você entra lá para provocar fulano que não tinha nada a ver com a história. Você se mete na briga de 2 outras pessoas. Você está botando para fora um monte de coisa que está lá dentro e você não percebe. Simplesmente começar com atenção na presença de Deus já é muito, muito bom e muito saudável. Para então a gente seguir para o segundo passo, que é o de discernir as emoções. Agora, não somente eu estou percebendo, puxa, meu coração está agitado. Eu sinto a minha alma batida dentro de mim. Mas agora eu começo a fazer a pergunta do Salmo. Versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A minha alma está agitada. Por que eu estou assim? Gente, por que eu estou respondendo minha esposa com essa rispidez hoje? Por que eu gritei com meu filho? Ontem ele fez a mesma coisa, derramou o mesmo leite na mesa do café, e ontem eu simplesmente peguei o pano e limpei. Hoje ele derramou e eu bravejei em cima da criança. Por que eu fiz isso? Por que você está abatida, minha alma? Por que você está agitada dentro de mim? E à medida em que eu busco agora discernir as emoções, eu começo a identificar os amores, desejos e compreensões distorcidas aqui dentro. Eu começo a perceber que eu tenho uma teologia problemática em muitos aspectos. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e desfrutar dele, me alegrar nele. Muitas vezes na prática, eu estou respondendo essa pergunta segundo o catecismo humanista secular e não segundo o catecismo de Westminster. E eu estou dizendo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a mim mesmo. E desfrutar de mim mesmo para sempre, ter prazer em mim. Se essa é a minha convicção de vida, se essa é a minha teologia, a descrição do meu propósito, quando eu não passo no concurso público, eu sou levado lá para baixo na depressão. Puxa, eu vivo para glorificar a mim mesmo e agora eu estou experimentando frustrações. Quando eu passo dos 30 e o casamento ainda não chegou, eu começo a me tornar uma pessoa irritada, amarga. Como é que eu vou glorificar a mim mesmo
e desfrutar de mim mesmo se os meus planos não estão sendo cumpridos. Quando a compra da casa, o financiamento não dá certo, ou do carro, eu fico ressentido, chateado. A minha convicção teológica está distorcida e isso afeta todas as minhas percepções de mundo. Mas não são só os meus pensamentos, as minhas convicções. Isso se desdobra nos meus amores, nos meus desejos. O que eu amo lá no fim? O que fez, talvez, alguns de nós demorarem mais tempo para voltar à comunhão após a pandemia? Claro, há diferentes realidades, há diferentes aspectos. Eu estou fazendo uma generalização. Mas talvez alguns de nós, enquanto a Bíblia está dizendo a tua graça é melhor do que a vida, talvez alguns de nós estejam dizendo a minha vida é melhor do que a graça. Eu vou ficar aqui em casa mais um pouquinho, e culto, igreja, comunhão, isso aí é depois, secundário. O que eu amo mesmo é a minha saúde, é o meu conforto, é o meu bem-estar. Os meus amores, os meus desejos. O que eu desejo? O que eu desejo no fim das contas? O Senhor? Ou o que eu desejo é o casamento, um filho? O que eu desejo lá no fundo, porque eu entendo que esse é o sentido da minha vida, né? É a promoção no serviço, é um salário alto. Nós conversávamos esses dias, né, nesses trajetos de ida e volta do hotel para cá, de como um pastor presbiteriano chamado Francis Schaeffer, quem estava no módulo vai lembrar dele. Aliás, se vocês não estão participando desses módulos, gente, eu vou ficar citando coisas aqui, é para encorajar vocês a no próximo participar e não ficar com essa sensação de que, puxa, eu perdi muita coisa. Participe desses módulos, é uma coisa muito boa. O Francis Schaeffer diz assim, uma das tragédias da igreja no século XX é que nós assimilamos alguns valores que não são exatamente bíblicos. Tem muito mais a ver com uma mentalidade de classe média, nada contra a classe média, mas tem muito mais a ver com uma mentalidade de classe média do que com uma mentalidade dirigida por Deus para a vida. E que valores são esses? O Schaeffer diz, paz pessoal e prosperidade. Então, eu estou muito mais preocupado com o meu conforto, com a minha paz pessoal e com a minha renda do que com o Senhor e o que o Senhor tem para mim. Como é que isso se traduz na prática? Nós preparamos os nossos filhos e desejamos que os nossos filhos passem nos vestibulares de medicina e direito, mas a gente não está tão interessado em que os nossos filhos façam um seminário teológico, né? Ou pior, sejam missionários. Deus me livre. Eu não quero sofrimento para o meu filho. E desde cedo estou ensinando para o meu filho que ele tem que buscar o conforto dele e a prosperidade dele. E que esses são valores inegociáveis. Isso deve moldar todo o direcionamento da vida. Você acha que esse garoto, quando crescer, vai querer doar a si mesmo por amor a outros? Ele foi preparado para amar a si mesmo e o seu conforto e a sua renda mais do que tudo. O que ele deseja? O que nós desejamos? Paz pessoal e prosperidade. Por isso a nossa alma grita quando algumas dessas coisas nos são tiradas, ou pelo menos são ameaçadas. O que você está abatido dentro de mim, minha alma? À medida em que nós tentamos discernir, buscamos o discernimento das emoções, nós começamos a perceber os nossos ídolos. Nós começamos a perceber que existem dinâmicas internas comunicando algo sobre
padrões errados, visões erradas e, fundamentalmente, um relacionamento errado com Deus. Aliás, pastor, eu tenho até que horas? Eu vou correr. Vi as crianças voltando e... Bom. Com Deus. Ira e medo são respostas que nós oferecemos a um movimento relacional de ataque. Quando eu me sinto atacado, ou eu fujo para o medo, ou eu tento controlar o meu conforto pela ira. Ciúmes, inveja e desespero são respostas a um movimento relacional de abandono. Quando eu sinto que eu serei abandonado, ou que eu vou perder alguma coisa que eu amo muito, ou eu fujo para o desespero, vivendo como se não tivesse esperança, não tem mais jeito, ou eu vou para cima com ciúmes e inveja, tentando guardar, controlar, guardar aquilo que você considera essencial. Desprezo e vergonha são respostas a um movimento de amor. Por não saber lidar com o amor, por achar que eu não vou ser amado se eu me expuser como eu realmente sou, eu me fecho na vergonha, é melhor me proteger aqui dentro e não mostro nada para ninguém, assim eu não corro o risco de não ser amado. Ou eu desprezo quem me oferece o amor, fazendo piadinhas, sendo cínico, afastando as pessoas para que eu não tenha que ter esse desconforto do que é ser conhecido. Está tudo aí no discernir as emoções. Mas eu não posso somente ouvir e discernir numa postura passiva. Porque senão eu corro o risco só de supervalorizar e deixar que as minhas emoções guiem tudo. Eu preciso pregar para mim mesmo, eu preciso falar as minhas emoções. O salmista diz: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele prega para o seu coração, ele fala para a sua alma, ele fala para as suas emoções. Por que você está agitada? Por que você está abatida? Ah, estou entendendo, tem ídolos aí, né? Então, volta para Deus, espera em Deus, confia em Deus, crê em Deus. Eu começo então a falar ao meu coração aquela voz que é mais importante do que a minha voz, a voz de Deus. A voz que deve ter proeminência sobre a nossa percepção da realidade não é a voz do nosso coração, é a voz de Deus. Deus tem que falar mais alto do que o meu coração agitado. E por isso, sempre que o meu coração ficar esperneando, eu tenho que falar para Ele, lembra da voz do Senhor. Lembra da voz do Senhor. Espera em Deus, crê em Deus. Lembra qual é o seu fim principal. Lembra para que Deus te criou. Lembra das promessas do Senhor. Eu prego o evangelho para mim. E aí, finalmente, eu busco cultivar emoções santificadas. Ouvir, discernir, falar e cultivar. Cultivar é uma estratégia de longo prazo. Nas crises e na urgência, eu falo, eu rebato. Satanás vem com uma mentira, a minha carne vem com uma mentira, o mundo vem com uma mentira, e eu respondo com a palavra do Evangelho, a verdade do Senhor. Mas eu não devo viver de apagar incêndios. Eu preciso preparar a minha alma, direcionar o meu coração para cultivar emoções redimidas, emoções santificadas. E isso é feito ao longo da caminhada de uma vida. Isso é feito reabitando o meu coração com aquilo que é adequado. Lembra de Paulo em Filipenses 4:8? O que deve ocupar a nossa mente? Aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é belo, aquilo que é santo, aquilo que é virtuoso. Eu devo povoar a minha mente e o meu coração
eu devo redirecionar a minha imaginação, eu devo solidificar a minha memória com aquilo que vem do Senhor. Palavra de Deus, oração, poesia e cânticos baseados na palavra, literatura saudável, prática da escrita, diário, desenvolver disciplinas espirituais, participar do culto, viver na comunhão do povo, todos esses são recursos que redirecionam as minhas emoções numa caminhada santificada. Nada disso é instantâneo. Cultivar as emoções não é um botão que você aperta e amanhã você já se livrou do medo e da ansiedade. Essa é a caminhada de uma vida, compartilhando vida com a igreja, recebendo vida pelos sacramentos, pela pregação, reinterpretando o mundo segundo a visão que Deus nos oferece, seja na Escritura, seja por meio de artistas cristãos que estão trabalhando o nosso campo imaginário, as nossas afeições e sensibilidades. Pouco a pouco, dia a dia, eu estou sendo trabalhado pelo Senhor. Aqui de novo, o pessoal lá fora está tentando fazer algo assim, claro, numa direção egoísta e autorreferente. O povo lá fora descobriu o valor da gratidão. E agora você tem umas pessoas que não têm a quem agradecer e por isso não falam obrigado. Elas olham umas para as outras e falam gratidão. É uma coisa meio sem alvo mesmo. Eu e você podemos falar mais do que gratidão, nós podemos falar obrigado, Senhor. Porque a gente não tem simplesmente um sentimento de gratidão, a gente tem uma ação de agradecimento ao Deus que nos concede bênçãos. No relacionamento com Deus, a gratidão nos livra da amargura, do descontentamento, ela repovoa a nossa percepção da realidade. Deus é bom, ainda que eu passe por dificuldades na vida. E tudo isso vai cultivando emoções redimidas. Eu ainda vou experimentar ira, medo, ciúmes, ainda vou experimentar vergonha, mas eu posso modificar o meu modo de experimentar essas coisas. Algumas dessas emoções, eu posso experimentá-las de uma maneira santa. Em vez da ira injusta, experimentar uma ira justa. Em vez de os ciúmes desequilibrados, eu posso experimentar aquele ciúme santo que eu tenho na relação dentro da única relação exclusiva que existe, que é a minha relação com a minha esposa. E aos poucos Deus vai redirecionando os nossos amores, vai nos fazendo tê-lo como nosso único Deus e vai nos ajudando a crescer numa experiência de paz. Filipenses 4:7 nos diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a crise ou a agitação da sua alma nesses dias, mas eu sei que você pode ouvir, discernir, falar e cultivar, e Deus usa tudo isso para te encaminhar para uma postura mais saudável e bela na vida, que glorifique o seu nome enquanto você caminha pelo mundo, e que assim também vai tocar outras vidas para a glória dele, seja a vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, seja a vida dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos da universidade, mas vai te fazer ser um ponto no meio da cidade, apontando para a eternidade, glorificando ao Senhor e convidando pessoas a experimentar uma paz que está muito além da autoajuda, está muito mais fundamentada no relacionamento com o Deus verdadeiro. Deus nos ajude, Ele nos dê graça para isso.